Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos de regras de derivação. Se você perdeu os vídeos anteriores, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Vamos falar sobre a derivada da função exponencial, cuja base é o número neperiano. Vem comigo, então. Antes da gente falar propriamente dito da derivada, para a função f de x igual a e elevado a x, a gente vai falar, então, da definição desse número e. Definimos, então, o número neperiano e como limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h, de forma que esse limite seja igual a 1. Então, é o número que faz com que esse limite seja igual a 1. E o que isso significa do ponto de vista geométrico? Do ponto de vista geométrico, é mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então, vamos lá no GeoGebra dar uma olhadinha. Eu tenho aqui, então, três funções exponenciais. Y é igual a 2 elevado a x, que está o gráfico em verde. A função y igual a e elevado a x, que é o que nós gostaríamos de definir, é o gráfico em azul. E, por último, eu tenho y igual a 3 elevado a x, que é a função em vermelho. A função e elevado a x é aquela que, se eu faço a primeira derivada dela e a calculo quando x é zero, a inclinação da reta tangente é exatamente igual a 1. Tá? Então, observem aqui que a inclinação da reta tangente, deixa eu colocar um zoom aqui, para a função que está em azul, ela é um pouco menor do que a inclinação da que está em vermelho, por outro lado, é maior do que a que está em verde. E ela dá exatamente 1. Então, a gente define, né, a função e elevado a x, e ela tem uma utilidade no cálculo em função dessa característica da inclinação da reta tangente quando x vale zero ser igual a 1 para ela. Voltando então lá para o quadro, a gente tem o seguinte: a derivada da função exponencial natural é elevado a x. A regra é muito simples, é igual à própria função. Tá? Então, como já falamos da regra do polinômio, constantes e tudo mais, essa também é uma das regras mais simples aí que se encaixa nos cálculos das primeiras derivadas. Tá? Então, exemplo 1 aqui diz o seguinte: se eu tenho uma função f que é e elevado a x menos x, eu quero f' e f duas linhas. Lembrando que f duas linhas é a derivada da derivada, certo? E depois a gente vai utilizar o GeoGebra para comparar os gráficos da função f e da função f', certo? Então, vamos aí ao cálculo dessa primeira derivada. F' de x vai ser igual, então, a derivada de e elevado a x pela regra própria, e elevado a x, menos, a gente vai repetir, a derivada do x é x elevado a 1, seria 1 na frente, x elevado a 0, regra do polinômio, que está aqui na descrição. Então, eu tenho menos 1 como derivada para o x. Como eu quero também a f duas linhas, segunda derivada, que é a derivada da própria derivada, f duas linhas de x vai ser igual, então, a própria é elevado a x, menos 1 é uma constante, o derivado da constante é igual a zero, no mesmo vídeo que está aqui na descrição. Agora, eu vou colocar essas funções em um gráfico lá no GeoGebra, para a gente analisar, então, as diferenças entre eles. Então, a gente pode ver aí o seguinte: eu tenho aqui em verde a função e elevado a x menos x, que é essa. A primeira derivada, e elevado a x menos 1, é a que está em azul, tá? Então, ela já é uma exponencial com uma translaçãozinha, em vez de passar pelo ponto 0, 1, passa pelo ponto 0, 0, uma translação aqui no eixo y. E aí, por fim, a segunda derivada, a função que está em vermelho, ela é exponencial elevado a x, como nós estamos acostumados a ver. Lembremos que onde a reta tangente é horizontal na função original, a gente tem as raízes na primeira derivada. Então, percebam que a reta tangente é horizontal nesse ponto 0, 1 aqui da função em verde, ao mesmo tempo, então, para o x igual a zero, ao mesmo tempo que uma das raízes, na verdade, a única raiz da função
y igual a elevado a x menos 1, ela passa pelo mesmo x igual a zero, ou seja, está coerente aqui a nossa interpretação para a primeira derivada dessa função do exemplo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.